Oi gente, no vídeo de hoje eu quero partilhar com vocês sobre a mulher não deixa de ser esposa quando ela se torna mãe. Uma coisa que acontece muito com as mulheres em geral e que acaba prejudicando o casamento de uma certa forma é que quando vem o filho, ela se volta tanto a atenção para aquele recém-nascido que ela acaba esquecendo do casamento. Isso não é incomum, por quê? Porque a mulher, durante a gestação, ela vive todo um processo, Então, quando ela engravida, a descoberta, saber que tem alguém ali dentro, depois muitas têm sintomas de enjoo, dificuldades, depois no final, aquela barriga grandona, o bebê se mexendo a toda hora, passa pelo parto, que é um grande momento, então ela viveu toda uma transformação ao longo desses 9 meses. O que não é igual para o marido. Ele não viveu tudo isso, ele não passou por essa mudança no corpo. Claro que ele acompanha, ele tá junto, mas ele não vive isso na sua pele, Então, essa chegada do bebê, ela é diferente de um para o outro. O que acontece é que aí, quando o bebê nasce, a mulher se volta ao recém-nascido, que é o normal também, porque aquele bebê precisa da atenção dela, Depende totalmente dela, dos cuidados, da amamentação. Mas, além disso, ela continua sendo esposa, E esse não é um peso para a mulher carregar, mas é uma realidade para ser vivida. Ela precisa olhar para essa realidade e saber-se esposa, Que apesar daquele momento ser muito único, grandioso, o casamento ele precisa estar bem. Isso vai ser melhor se o casal já estiver bem. Acontece que muitas vezes as pessoas falam, meu casamento ele ficou ruim depois que veio um filho, Aconteceu alguma coisa. Mas na verdade o casamento já não estava bom. E aí quando chega o filho, isso fica em evidência. Mas quando o casamento está bem, e por isso que é importante cuidar de tudo isso durante a gestação, quando o casamento está bem e o bebê nasce, os dois se unem ainda mais, se unem no cuidado, se unem em saber que aquela responsabilidade deve ser dividida, se unem em saber que é cansativo, saber que um ou outro tem certas limitações e a partir disso o casamento ele se fortalece. Porque as dificuldades de um bom casamento, elas não dividem, elas pelo contrário fortalecem, fazem com que esse casal se veja ainda mais dependente um do outro. E não dependente num sentido ruim, mas dependente no sentido de saber que você tem alguém que você pode contar. E isso é muito importante. Uma dica que eu dou, então, para gestantes é cuide bem do seu casamento enquanto você está gestando, não deixe de lado o marido, dê prioridade, tenha momentos com ele, coisas que vocês gostam de fazer. E quando tiver o bebê, claro que os primeiros dias ali são muito corridos, mas logo que as coisas vão se normalizando, o bebê já vai entrando na rotina da casa, não deixe de olhar para o seu esposo e não se deixe de ver como esposa mesmo. De poder se cuidar, de poder pensar em você, ter um tempo, se amamentou, o marido vai ficar com o bebê, você poder tomar o seu banho, poder se cuidar, poder ter um momento com ele quando o bebê dorme, para que aquilo que vocês têm seja ainda mais fortalecido e não seja um momento ali de divisão, de problemas, mas pelo contrário, seja um momento de ainda mais harmonia. Era isso que eu gostaria de deixar para vocês no vídeo de hoje e até mais!